Agora, diante disso, alguns podem perguntar sobre, tá, é importante discipular, temos que discipular, mas quem é esse nós a quem o dever cabe? Quem deve discipular? Talvez um membro da igreja que não tem uma posição específica, um título, uma liderança ali ativa, ele pergunta, eu também tenho que discipular? Quem deve discipular, Guerra? Boa. Dever também vai ter uma sessão no livro dele sobre isso. Eu diria para vocês que não leram ainda o livro, né, para que deem uma olhada com relação a isso, de por onde a gente começa e quem é esse público-alvo. De cabeça aqui, né, se não me falha a memória, e pensando também em textos bíblicos, a família. Então a gente tem que começar isso dentro de casa. Olha, o marido com a sua esposa, o pai com seus filhos, né? Isso está no texto de Timóteo, de que se a gente não sabe cuidar dos de dentro de casa, então nós negamos a fé, Paulo vai dizer a Timóteo. Aqueles que não fazem o bem, especialmente dentro de casa, então é uma negação da própria fé. Então não pense em discipulado se você não tem discipulado seus filhos, nem a sua esposa, nem aqueles que moram com você, né? E começa dentro de casa mesmo. Em termos bem práticos, dentro de casa, leitura bíblica e oração, pelo menos. Acho que a gente tem que ter essas rotinas espirituais dentro da nossa casa, em que os nossos filhos estão ao redor da nossa mesa. Salmo 128, eles são esses rebentos ao redor da nossa mesa. A mesa se torna mais do que um lugar de refeição, mas se torna um púlpito dentro de casa. E a gente precisa sempre ter essa consciência, né? Em segundo lugar, expandindo da casa, vai para a igreja local. Fazei o bem a todos, Gálatas 6, especialmente os da família da fé. Especialmente os da família da fé. Às vezes a gente pensa em discipulado, principalmente em Mateus 28, pensando, eu tenho que ir ao mundo, pregar entre as nações, né? E você negligencia as pessoas que estão ali dentro da sua própria igreja local. E a gente pode falar mais discipulado de como é na igreja e pela igreja, né, que a gente discipula. Mas a gente tem que fazer, então, bem a todos, especialmente os da família da fé. Precisamos ensinar dentro da igreja e precisamos praticar isso na igreja. Se você não tem discipulado, então, alguém da sua igreja, você deveria ainda não estar discipulando alguém fora da sua igreja. Seu tempo é limitado, sua atenção é limitada, e você deveria, então, voltar a atenção para a igreja local em primeiro lugar, né? A gente pode falar como fazer isso depois. Terceiro lugar, acho que a questão dos sexos importa, Saur. Então, pensando no texto de Tito, das mulheres mais velhas, discipulando, ensinando as mais novas a serem boas donas de casa, Paulo vai dizer a Tito, né? A serem mulheres piedosas, etc. Então, a gente vê que essa questão dos sexos é importante. Então, normalmente, é ideal que talvez homens discipulem homens, mulheres discipulem também mulheres, e a gente pode pensar assim. E claro, discipular incrédulos, né? Ter encontros intencionais, ter amizades com incrédulos, né? Guardadas suas devidas proporções, para apresentar o evangelho e tentar mostrar o caminho da salvação através do Senhor Jesus Cristo para a vida dessas pessoas também. Eu seguiria mais ou menos, que acho que é um princípio da proximidade moral. Qual que é o princípio da proximidade moral? Minha casa, minha igreja e o mundo, né? Então sempre essa ordem ela é muito importante da gente seguir. Muito interessante. Porque a gente vê aqui, eu gostei, né, de você ter destacado a questão do discipulado em casa, porque a pergunta, quando a gente fala de discipular, geralmente a gente já foca em igreja, né? Discipular é coisa de fazer em igreja, mas não, você já trouxe a importância do começar em casa, a vivenciar isso, né? O inculcar a palavra na cabeça dos filhos, o tomar conta da esposa como a parte mais frágil e para apresentá-la como santa, pura, diante do Senhor, tem tudo a ver com essa questão do discipulado, né? Mas quando você vai para a igreja também, uma coisa que me chama a atenção é como o que Jesus quer da gente é muito mais do que simplesmente apresentar o evangelho para alguém para ela se converter e pronto. Mas o discipulado em si, né? Porque isso é algo que eu ouço muito. Eu já ouvi gente falando assim, se a igreja não tem um ministério de missões, ela não está cumprindo o que Jesus nos deu, a grande comissão. Mas a grande comissão, né, de falar do evangelho é mais do que só de pregar para alguém se converter, dizer, aceitei Jesus. Mas é o fazer discípulos, e isso a gente faz também quando a gente está dentro da igreja
e cuidando daqueles da igreja, fortalecendo eles para que eles também possam sair e fazer, né? Então, acho que esse é um ponto importante que você trouxe aqui na conversa, a importância de a gente nutrir os de dentro para que então eles estejam capazes de nutrir os de fora. Tudo a ver com esse padrão moral. Sim, eu acho que tem essa ordem, né, bíblica que a gente pensa, mas, Saor, eu diria até mais. Eu diria que a gente cumpre Mateus 28 na igreja e pela igreja. Então, só para tentar explicar para o pessoal por que a gente pensa em Mateus 28, a gente está pensando no texto da grande comissão, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando tudo que eu ensinei a vocês, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês até o fim dos tempos. Sim. E debaixo de toda a autoridade que me foi dada, Jesus diz. Normalmente, a gente pega esse texto da grande comissão e a gente pensa no cristão isolado, fora da igreja, fazendo missão, com uma mochila nas costas, pregando e batizando no campo missionário, numa nação ainda não alcançada. E tudo bem da gente apoiar missionários, missões transculturais, etc. Né? Tudo Graças é importante. a Deus por isso. Amém. Só que Mateus 28, dentro do contexto de Mateus, inclusive do livro, ele tem tudo a ver com a igreja local. Né? Por quê? A gente tem que discipular, ensinar o que Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, beleza, o alvo do discipulado é o batismo, ok, mas quem batiza? Quem batiza é a igreja. Primeiro que quem ensina domingo após domingo é a igreja, e quem batiza é a própria igreja. Um cristão não se joga água, e nem um cristão isolado joga água em alguém e chama isso de batismo. Né? Batismo é um ato duplo, é do indivíduo perante o mundo e perante a igreja, mas da igreja afirmando a fé desse indivíduo, né, validando a confissão de fé desse indivíduo. Então, o batismo é um ato da igreja. Então, não pode, em primeiro lugar, significar um cristão isolado fora da igreja, com mochila nas costas, pregando o evangelho por aí. Quando Jesus dá a grande comissão, ele está dando essa comissão para a igreja. Então, aonde que nós vamos ensinar e batizar em primeiro lugar? Na igreja. Por isso que, em primeiro lugar, Mateus 28 se cumpre na igreja. A discipulado acontece, em primeiro lugar, na igreja. E por que pela igreja? Porque conforme a igreja vai pregando e vai batizando, ela está cumprindo o discipulado dela. E a igreja, nesse sentido, a gente vai plantando igrejas e vai cumprindo a grande comissão. Mas não a ideia de estarmos conectados. Acho que uma segunda evidência que a gente tem no livro de Mateus é a promessa de Jesus que ele vai estar com a gente até o final dos tempos. E essa ideia da presença de Jesus, ela está muito ligada a Mateus 18, quando ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei com vocês, no meio de vocês. Então, em Mateus 18, o contexto é igreja, e Jesus fala, olha, eu estou presente com vocês. Mateus 28 não pode significar outra coisa. A presença de Jesus também é a presença dele na igreja. Então, a melhor maneira de entender Mateus 28 e discipulado, em primeiro lugar, é no contexto da igreja local. Né? E aí a gente não pode menosprezar isso. Né? A igreja não é uma igreja só um lugar onde... um centro de pregação. Né? Mas a igreja, de fato, tem esse aspecto extremamente relacional de vida na vida que a gente precisa valorizar. Verdade. Tudo isso tem a ver com o que significa ser discípulo. Né? O discípulo, ele não só... ele diz oi para o evangelho, ele aceita o evangelho, mas ele cresce à imagem e semelhança de Cristo, e isso envolve a importância da comunidade local, da igreja local, cuidando, ensinando, disciplinando, né, outras marcas aí de uma igreja saudável. Agora, só enfatizando então, quando você cita que o discipulado ele deve acontecer primeiro no de casa, depois na igreja local, depois com os de fora, de certa forma você está incluindo então que o discipulado ele não é só para pastores, ele é para todos, certo? Ele não é só para uma liderança, mas todo mundo tem que discipular e todo mundo deveria ter algum nível de relacionamento onde também está sendo discipulado. Seria mais ou menos isso? Perfeito. Todo cristão, ele é um discipulador, todo cristão está influenciando de alguma maneira, positivamente ou negativamente, e todo cristão tem a ordem de amar o próximo e de ensinar acerca de Jesus e formar pessoas à imagem e semelhança de Jesus também. Então, sim,
é para todo mundo, né? A gente pode pegar as exortações do Novo Testamento, todas as vezes, dezenas e dezenas de vezes que o Novo Testamento vai falar de uns aos outros, tá falando para cristãos, né? E normalmente são cartas escritas para as igrejas, que nós cristãos devemos praticar. Agora, Saur, falando como pastor, né? Nós pastores precisamos criar essa cultura. Então, se de um lado é para todos os cristãos, por outro lado, a igreja tem que ver isso na gente. A igreja tem que ver um pastor, de fato, de gente, de carne e osso, pastor que está do lado de pessoas, que não é quando toca o celular e é o membro da igreja, né? Ele fala assim, depois eu atendo, nossa, isso aqui, nossa, vai me dar um baita trabalho. Esse é o seu trabalho. Você não vai atender o seu amigo de ministério A, B ou C, o pastor importante que está te ligando em primeiro lugar e deixar um membro esperando uma resposta de WhatsApp. A minha urgência em responder, a minha urgência de tempo, a minha urgência de energia, disposição, tem que ser os membros da minha igreja, não pode ser os meus seguidores na internet, não pode ser os pastores ou a rede pastoral que eu faço parte, as demais igrejas às vezes que pedem ajuda, tem que ser aqueles cristãos que são desconhecidos, que somente a sua igreja conhece através do diretório de membros, mas nós precisamos dar esse exemplo, cara, de coração. Falo isso com aperto no coração, porque às vezes nós vemos que nos faltam exemplos no ministério pastoral de pastores que enchem a sua agenda com pessoas da igreja, né? E acho que essa falta de exemplo faz com que os nossos membros não queiram também seguir o mesmo caminho.